Oi, tudo bem, gente? A aula de hoje vai se tratar sobre média aritmética simples e média aritmética ponderada, tá bom? Eu sou o professor David Rodrigues e não se preocupe que a aula de hoje vai ser rápida e prática, tá bom? Bom, a média aritmética, né? Ela é de um conjunto de dados, é obtida somando cada elemento desse determinado conjunto e dividindo esse valor encontrado pelo número de dados desse conjunto, ou seja, eu somo cada elemento desse determinado conjunto, né? E divido esse valor encontrado pela quantidade de elementos que tem esse conjunto, beleza? Simples, não é mesmo? Agora, a média aritmética é muito utilizada em estatística como uma medida de tendência central, certo? Numa análise de gráficos, né, usamos a média aritmética para sabermos, né, qual é a tendência que o resultado vai estar seguindo, tá certo? A média aritmética, ela pode ser simples, onde todos os valores possuem uma mesma importância, o mesmo peso, né, uma mesma frequência, ou ponderada quando considera pesos ou importâncias, como já dito, ou até mesmo frequências diferentes aos dados, tá certo? Aqui, vou tratar cada uma separadamente agora, né? A média aritmética simples, né? Esse tipo de média ele funciona de uma forma mais adequada, não exclusiva, tá bom? Mais adequada quando os valores são relativamente uniformes, ou seja, eles não variam, certo? Por ser sensível aos dados, né, esse método nem sempre fornece os resultados mais adequados. Isso porque todos os dados possuem a mesma importância, o mesmo peso, né? A fórmula para encontrarmos a média aritmética simples é essa aqui, né? Deixa eu colocar um laserzinho aqui para ficar até melhor a visualização aqui, ó. MS, que é média aritmética simples, é igual a x1 mais x2 mais x3 mais até o xn, beleza? Sobre n, certo? No qual, ó, esses meus x aqui no numerador são os meus elementos do determinado conjunto e n aqui é a quantidade de elementos, né, que tem esse determinado conjunto, né? Tá aqui explicando a legenda, né? Onde MS é média aritmética simples, aqui M de média e S de simples. Esse x, né, x1, x2, x3 até o xn são os valores dos dados do determinado conjunto, né? E n é o número de dados, né? Ou seja, o número de elementos que tem esse determinado conjunto que eu estou analisando, tá bom? Para o exemplo 1, né? Eu tenho um cidadão lá na escola que ele fez algumas provas, né? E saiu as notas deles, né? A primeira nota que foi 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. Aqui ele deu uma bobeada, caiu um pouco a nota, né? Mas em geral o aluno é bom, beleza? Qual é a média que esse aluno, né, obteve no curso, né? Qual é a média desse cara? Então vamos pensar o seguinte, ó. Ele te dá esse conjunto de dados aqui, ó. Para facilitar a nossa compreensão, eu vou escrever aqui um conjunto, por exemplo, né, um conjunto S, né? Eu vou fazer um círculo aqui, ó, para vocês visualizarem, ó. E eu tenho esse carinha aqui, ó, 8,2, que é uma das notas dele, né? O outro é 7,2. Opa, 2 não, é 8. Vou aproveitar aqui. 7,8. O outro aqui é 10, né? O outro é 9,5 e o outro é 6,7. Será que faltou algum? 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. Beleza, são todos aí. Tá. Então eu já sei que eu quero tirar uma média aritmética desse carinha. Como que eu vou fazer? Já temos a fórmula aí, então vamos só separar os dados. Quem é o meu x1, x2, x3 até o xn? São os valores dos elementos que eu tenho dentro desse conjunto. Eu vou separar aqui para ficar mais simples, visível e didático, né? O X1 eu posso escolher, tá? Pode ser qualquer um desses, eu que escolho, beleza? Eu vou escolher aqui o 8,2, o meu X2 vai ser o meu 10, tá bom? O meu X3
vai ser o meu 7,8. O meu x4 vai ser 6,7. E o meu x5, né? X5 vai ser quem? Quem tá faltando? 7,8. Ah, tá. O 9,5. Tá bom. Show? Beleza. Então eu tenho aqui, ó, que ms é igual a x1. Quem é meu x1? 8,2. Mais x2, 10. Mais x3, 7,8. Mais x4, que é 6,7. Mais x5, que é 9,5, né? Tudo isso dividido por n. E vamos lá, passar um traço aqui, meu Deus. Tudo isso dividido por n. E n quem é, né? Vou escrevê-lo bem aqui, para não misturar, tá? N é a quantidade de elementos que eu tenho dentro desse determinado conjunto que eu estou analisando, né? Quantos elementos eu tenho, ó? 1, 2, 3, 4, 5, beleza? 5 elementos. Então, N é 5, entenderam? Beleza, olha só. MS, né, minha média simples desse determinado conjunto aqui, vai ser quem? Eu vou somar todos esses números aqui, esses números reais, né, de decimais com esse inteiro aqui. E o resultado dessa soma, vocês vão somar simplesmente, né? Vai dar 42,2, tá certo? 42,2 sobre 5, beleza? Aí você faz uma divisão simples aí, né? Ah, então a gente fica que a média simples desse determinado conjunto aqui nada mais é que 8,4, tá bom? Então aí a gente já encontra a nossa média aritmética, tá? Simples. Foi fácil, muito fácil e rápido, né? Beleza. Agora a gente vai tratar de outra média aritmética. A média aritmética ponderada. Não é difícil também, até se você parar para pensar, facilita a nossa vida, tá bom? Olha só, a média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso, né? Ou pela sua frequência que ele aparece dentro do seu conjunto, né? Depois encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos, certo? Professor, não entendi direito. Como é que faz esse negócio aí? Beleza, eu vou explicar para vocês. Ó. Imagina comigo, você tem aqui um conjunto C, por exemplo, né? Tá aqui, vou desenhar um círculozinho, tentar fazer o mais bonito possível. Esse é o melhor que o outro, né? Beleza, dentro desse conjunto aqui, você tem o número um de novo, um de novo, dois de novo, dois de novo, 3 e 4, beleza? Isso aqui é um 4. Você tem esses elementos desse conjunto aí, beleza? Você percebe que o número um se repetiu 3 vezes, o número 2 2 vezes, o número um, o número 3 uma vez e o número 4 uma vez, né? Mas até aí, beleza. Então vamos ver. Pelo que a gente já estudou, a gente sabe o quê? Para tirar uma média aritmética simples, né? Como você faria isso? Você somaria todos os elementos, né? E dividiria pela quantidade de elementos que tem esse conjunto C, certo? Vamos fazer isso. Vou tirar a média simples, média aritmética simples desse determinado conjunto C aqui. Vou até colocar um Czinho aqui embaixo para vocês saberem, tá bom? Vai ser igual a quanto? Ó? 1 mais 1 mais 1 mais 2 mais 2 mais 3 mais 4. Show? Beleza. Tudo isso dividindo por quanto? Por n, né? Lembrando lá na nossa formulazinha, que é a quantidade de elementos que tem esse determinado conjunto. Quantos elementos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 elementos, beleza? Então temos aqui que a média simples desse conjunto C é igual a quanto? Ó? 1, 1 mais 1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, né? 14 sobre quem? 7.
Então, eu tenho aqui, ó, a média aritmética simples desse conjunto C que eu tenho aqui é igual a 14 sobre 7, beleza? Que é igual a quanto? 2. Tranquilo, né? Beleza. Agora pensa comigo. Vou separar logo aqui, ó. Pensa comigo. E se nesse conjunto C, em vez do um estar se repetindo 3 vezes, estivesse se repetindo 50 vezes, né? Pô, sem condições de a gente estar escrevendo aqui um mais um mais um mais um 50 vezes, né? Certo? E se esse número 2 aqui, ó, eu estivesse se repetindo 1000 vezes, né? Menos ainda, né? Não ia ter condições de a gente estar escrevendo 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 1000 vezes. Então, aí que a média aritmética ponderada aparece, para nos salvar, beleza? O que, que a média aritmética ponderada nos fala? Que é simplesmente, ó, você poderia, ó, quantas vezes o número um se repete? 3 vezes, né? Um, 2, 3. Então, você coloca aqui, ó, a média. Agora eu vou fazer a média ponderada, tá? Ponderada desse conjunto C aqui vai ser quem? Eu pego a quantidade de vezes que tem o número um e multiplico pelo seu valor, que é um, né? Mais a quantidade de vezes que aparece o outro valor, 2, que é 2 vezes, né? Aparece, o número 2 aparece 2 vezes. Então eu coloco 2 vezes o seu valor. Qual é o valor do 2? 2, né? Do outro elemento, né? Que é 2. Quantas vezes o número 3 aparece aqui nesse conjunto? Uma vez. Então eu coloco mais 1 vezes 3. Mais quantas vezes aparece nesse conjunto o número 4? Uma vez. Então, 1 vezes 4. Então, ó, e tudo isso está sendo dividido pela soma desses pesos. Soma desses pesos aqui, ó. 3 mais 2 mais mais 1. Estão entendendo? Vou aqui até colocar um marcador para vocês. Beleza. Quantas vezes o número 3 apareceu nesse conjunto? 3 vezes, né? Quantas vezes o número 2 apareceu nesse conjunto? 2 vezes. Quantas vezes o número 3 apareceu? Uma vez. E o número 4? Uma vez. Então, primeiro você coloca a quantidade de vezes que esse número vai se repetir, né? E depois o valor dele, desse determinado elemento, né? A quantidade de vezes que esse determinado elemento vai se repetir e depois o valor dele, entendeu? E assim sucessivamente para todos os elementos, entendeu? Isso, no caso, a gente utiliza para quando, por exemplo, se o valor de um se repetisse 1000 vezes, 2000 vezes, entendeu? Essas vezes, porque sem condição de você estar reescrevendo aqui, ó, um mais um mais um 1000 vezes, né? E aqui assim fica muito mais simples, na média ponderada. Então, como fica aqui, ó? A média ponderada desse conjunto C que a gente está analisando aqui fica aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 4, 4, né? Sobre 3 mais 2 mais um vai dar 7 também, né, pessoal? E aqui em cima, 3 mais 4 mais 3 mais 4 vai dar 14 também, tá bom? Percebem? Percebam que vai dar exatamente o mesmo resultado, né? 14 sobre 7, que é igual a 2, tá bom? Perceberam? Na média ponderada, as coisas ficam muito mais fácil, né? É, visando que se o número repetisse muitas vezes dentro de um determinado conjunto, a gente só colocaria na frente dele, né, a quantidade de vezes que esse elemento se repete, vezes o valor desse elemento que está se repetindo. E fica muito mais simples a forma da gente encontrar o resultado da média aritmética ponderada, tá bom? Então, aqui a gente vai partir para o exemplo 2, tá bom? Que nos fala o seguinte, né?
considerando as notas e os respectivos pesos de cada uma delas, indique qual a média que o aluno obteve no curso, né? O garoto fez as provas, né, do bimestre todinho e encontrou na disciplina de Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Portuguesa e Matemática as suas respectivas notas, né? 8.2, 10, 9,5, 7.8, 10, 9,5 e 6.7, né? Até que o cara é esforçado, né? E os seus pesos, né? Muito bem. Então a gente já sabe, né? A gente verificou ainda agora como é que a gente faz. A média ponderada que a gente vai utilizar aqui, a média aritmética ponderada a gente vai utilizar aqui, a gente coloca assim, média ponderada desse garoto aqui, ó, vai ser igual. Primeiramente, a gente coloca a quantidade de vezes que a nota vai se repetir, né? 3 vezes 8,2. Mas quantas vezes o 10 vai se repetir? Duas vezes. 2 vezes 10. Mais 4 vezes o 9,5, né? 4 vezes 9,5. Depois vem 2 vezes 7,8. Eita, eu acho que não vai dar aqui. Vou apagar e escrever menor aqui. Rapidinho. A média ponderada vai ser igual a... Eu pego os pesos e multiplico pela nota, tá? Isso para todos os pesos, tá bom? Vamos lá. 3 vezes 8,2 mais 2 vezes 10 mais 4 vezes 9,5 mais 2. Minha caneta tá falhando aqui. Mais 2 vezes 7,8 mais 3. Ah, eu pulei um, né? Deixa eu apagar aqui. Olha esse aqui. 2 vezes 7,8 mais 2 vezes 10 mais 3 vezes 9,5 e mais 4 vezes 6,7, certo? E tudo isso vai estar sendo somado, perdão, vai estar sendo dividido pela soma desses pesos aqui, tá bom? Ó, que vai ser exatamente a quantidade de elementos, né, que tem dentro desse determinado conjunto que a gente está analisando, certo? Vai ser 3 mais 2 mais 4 mais 2 mais 2 mais 3 e mais 4, certo? Verificando, beleza. Então temos aqui que a média ponderada desse determinado conjunto que a gente está analisando aqui vai ser o quê? A multiplicação aqui vai dar 24,6, né? Porque cada um vocês vão aplicar distributivo, né? Multiplicar. Para todos eles, vocês vão estar multiplicando, tá bom? Vou colocar aqui para ficar bem claro. 24,6 mais 20, né? 2 vezes 10, 20. Mais 38, mais 15,6, mais 20, né? De novo. Mais 28,5 e mais 26,8, tá bom? Tudo isso sendo dividido por 20, certo? 3 mais 2 mais 4 mais 2 mais 2 mais 3 mais 4 vai dar 20, beleza? Então, por fim, a gente tem que a média ponderada, a média desse garoto aqui, ó,
vai ser 173,2 sobre 20. O resultado dessa divisão é a nossa média ponderada, tá? Que é 8,7, tá bom? Esse garoto tem de média 8,7, tá bom? Agora, imagina comigo escrever 3 vezes aqui, ó, o 8,2, mais 2 vezes o 10, mais 4 vezes 9,5, mais 2 vezes 7,8, mais 4 vezes 6,7. Ia dar um trabalhozinho, né? Ia ser bem trabalhoso. Então, por isso que existe a média ponderada. A gente multiplica a quantidade de vezes que esse determinado elemento vai se repetir, beleza? E embaixo no numerador soma a quantidade de elementos, né? Soma esses pesos, essas frequências que a gente vai estar se repetindo e multiplicando lá em cima, né? Muito fácil, tá bom? Obrigado a todos. Essa foi a nossa aula de hoje, né? Até a próxima.